Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Jesus tem mais uma palavra de fé para sua vida, para que você possa confiar mais e não deixar de orar, não deixar de crer e não deixar de confiar, pois a confiança e a fé é muito importante e nos liga a Deus e a vontade dele. Amém? Então curva sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por essas pessoas que vão assistir este vídeo e aonde esta mensagem vai chegar. Que elas possam ser impactadas com a Tua presença, com o Teu agir e com o Teu poder. Que o Senhor possa aumentar a fé de cada uma, pois o Senhor sabe que o problema é que cada uma hoje está vivendo, está enfrentando. Então que o Senhor a visite com paz e que o Teu bálsamo possa se derramar sobre ela. E abençoe a vida dela, Senhor Jesus. Assim eu oro e te entrego. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje a história que eu tenho para vocês é sobre Daniel. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Então a história diz que Daniel, ele foi nomeado entre um dos 20 satrapas. Ele foi nomeado para governar o reino do rei Dário, né? Mas era ele mais alguns conselheiros. Então Daniel, ele começou a se destacar muito, pessoal. Ele se destacava muito por causa da sua excelência, por causa das suas inúmeras habilidades. Daniel, ele era leal. Daniel, ele era uma pessoa culta, ele era um homem diferente. Ele era um homem literalmente, um servo abençoado de Deus. Então aquelas pessoas, aqueles outros que conviviam com ele, sentiam muita inveja de Daniel e procurou por todo o tempo algo para incriminá-lo, mas não acharam nada, porque Daniel, ele era leal, ele era honesto, ele era, como é que se diz, ele era uma pessoa que não tinha nenhum defeito aparentemente para ser acusado, a não ser o defeito que eles tinham naquela época por eles servirem a outros deuses, servir ao Deus vivo. Então eles jogaram muito sujo contra Daniel, e a pendência que eles acharam contra Daniel para poder incriminá-lo e descartá-lo deste cargo, porque Daniel estava sendo estudado para que ele se tornasse governador mandante de todo o reino de Dário, né? Porque já tinha pessoas de olho em Daniel, porque ele, por causa da sua excelência, por causa do poder de Deus na vida dele, né? Porque quando você serve, quando você tem Deus, quando Deus caminha com você, você brilha, você é diferente, você chama atenção, você entende? Então Daniel também era assim. Aí esses invejosos procuraram de tudo, e a única brecha que eles acharam foi porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, eles arquitetaram um plano maligno e levou para o rei assinar. E o plano deles foram com que todos deveriam, durante um mês, deveriam servir e adorar somente ao rei. Se eles se prostrassem a outros deuses, a outro humano, seriam eles lançados na cova dos leões. Então, eles colocaram essa lei contra qualquer um que praticasse. Mas quando Daniel soube desse decreto, ele foi orar continuamente. Ele foi buscar refúgio em Deus. Então ele começou a suplicar a Deus. Daniel orou. Então eles viram aquilo e foi direto ao rei. Então o rei tentou de tudo para livrar Daniel, mas aqueles homens diziam que era irrevogável, não tinha como. Foi um decreto assinado conforme os persas, conforme toda a instituição daquele reino. Então eles não deixaram se revogar. Então aqui em Daniel, versículo 6, a partir do capítulo 16, fala assim: Então o rei deu ordens, e eles prenderam a Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou Daniel, dizendo
que o Deus dele, a quem ele serve todos os dias, haverá de livrar. E em seguida taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com o selo também, para que os seus nobres, para que não houvesse decisão sobre Daniel, que não podia mais ser modificada. E depois então o rei foi para o palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fosse trazido à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda a noite. Então, ao longo do raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. E na entrada chamou o nome de Daniel com grande sofrequidão e tristeza. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? Aí então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: Ó, caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou os anjos para fecharem a boca dos leões, para que não me deixassem com que me ferissem. Pois Deus me considerou inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante de todo aquele acontecimento, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova. E aquelas pessoas que armaram contra Daniel foram lançados na cova com todos os seus filhos e famílias. E a palavra aqui diz que foram questões de minutos, estavam todos devorados. Aí então o rei ainda exaltou a Daniel, nomeou ele como governador, e Deus ainda foi glorificado. E houve um decreto de que todos se reverenciassem ao Deus de Daniel, porque o seu reino jamais seria destruído e o seu domínio nunca terá fim. Pois Deus livra e salva, só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas no céu e em toda a terra. Então foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente no império de Dário e nos reinados seguintes do Ciro, o persa. Amém. Então Deus, Ele é maravilhoso quando confiamos nele. Mesmo quando somos tratados injustamente, mesmo quando somos perseguidos, mesmo quando passamos por provações e humilhações. Ele está conosco, Ele nos livra, Ele tem o melhor. E aquele que suporta, buscando Ele com honra, aquele que não murmura, aquele que confia em Deus, vive o melhor. Então você que está passando algo difícil, você que mesmo sem entender está numa cova, confia em Deus, não murmure, não deixe de orar, não deixe de acreditar, pois no momento certo Ele vai te tirar daí para te colocar num lugar de honra, pois assim Ele fez com todos que obedeceram, que ouviram a voz dEle, que confiaram nele, pois só Deus tem os melhores e maiores planos para a nossa vida. São coisas que ainda mesmo não sabemos, pois Ele surpreende a quem Ele ama. Amém? Então, fique hoje com essa história, com essa palavra de Daniel, e que você venha se sentir fortificado e avivado e confiante em Deus. E não ceda à murmuração, nem à negatividade, pois Deus está com você. E Ele vai te exaltar no momento certo, para que a glória dEle também se manifeste na tua vida. Então confia em Jesus. Fica com Deus. Amém?